Vamos lá, gente. Continuando aí os nossos estudos de literatura brasileira. Estamos tratando da prosa romântica, agora falaremos do autor mais diferente, né, dessa época na prosa do romantismo, que é o Manuel Antônio de Almeida. Antes de falar um pouquinho dele, eu gostaria de ressaltar um grande feito que ele fez, né? Ele é responsável, talvez, pela salvação da vida do Machado de Assis, maior escritor brasileiro do século XIX, e um dos maiores de todos os tempos, e um dos maiores nomes da literatura em todo o mundo até hoje. Como assim, João? O Machado era filho de lavadeira, o pai era alcoólatra, ele foi criado por uma lavadeira amiga da mãe, porque a mãe morreu quando ele era criança, morava na favela do Morro do Livramento, era mulato, num país onde passar de branco já era complicado. O Machado era considerado, para os padrões estéticos da época, um menino franzino, um rapaz franzino, feio, encarquilhado, meio corcunda, magrelo, era gago e o acometia uma grave epilepsia, né, que o fazia ter convulsões, às vezes várias no mesmo dia. O Machado, na sua primeira juventude, esteve à morte, doente e passando necessidades, passando fome. Quem deu o primeiro emprego ao Machado de Assis na imprensa nacional foi o Manuel Antônio de Almeida. E a partir de então, o Machado conseguiu aprumar a sua vida e começar a maior carreira literária da língua portuguesa no século XIX e, né, também projetada em nível internacional. Esse cara aqui, é de verdade isso, gente, é responsável por salvar a vida, indiretamente, mas salvar a vida de um dos maiores gênios da literatura de língua portuguesa até hoje, porque lhe deu o primeiro emprego na imprensa nacional. Machado foi trabalhar como tipógrafo da imprensa nacional e aí começou a organizar melhor a vida dele. João, isso não é literatura, mas não custa nada você saber. Não custa nada você saber disso. Isso realmente não é literário, né? É biográfico, mas não dói também não. Vamos lá, ó. Manuel Antônio de Almeida. Vou destacar umas coisinhas. O texto também é meu, viu, gente? Este autor é considerado pela historiografia crítica de nossa literatura uma espécie de voz de exceção na prosa romântica brasileira pela originalidade da obra que criou. Seu romance, Memórias de um Sargento de Milícias, contrasta com os romances românticos de sua época por várias razões. A principal é ter como personagem central e protagonista um herói malandro. E malandro não é herói, né, gente? Pelo menos nessa época não era. Um pícaro, um anti-herói, um picareta, a moda das novelas espanholas. Trata-se, na verdade, de um anti-herói, cujo comportamento se contrapõe ao dos outros personagens de outras obras, sempre virtuosos, pois suas virtudes compensam seus pecados e falhas, que também existem e são importantes para a economia, para a organização interna da narrativa. Tá? Uma outra coisa, não pus aí, não destaquei, é a questão temporal. Os outros romances ou se situam, né, na mesma época em que vive o seu autor, né, ou remontam ao passado selvagem brasileiro, ao tempo da descoberta e não sei o quê. Esse aqui desloca o foco temporal para o tempo do rei, para o tempo do Dom João VI, para a época da instalação da corte da família real e da vinda da família real portuguesa para o Brasil, tá? Esse desfocamento do tempo presente para o tempo passado, para o tempo do rei, também é interessante destacar. Legal? Pus um trechinho aí para você conhecer, Vamos lá. Era no tempo do rei. O romance começa assim, tá, gente? O romance começa assim. Uma das 4 esquinas que formam as ruas do Ouvidor e da Quitanda, cortando-se mutuamente, chamava-se nesse tempo o Canto dos Meirinhos. E bem lhe assentava o nome, porque era aí o lugar de encontro favorito de todos os indivíduos dessa classe, que gozava então de não pequena consideração.
Os meirinhos de hoje não são mais do que a sombra caricata dos meirinhos do tempo do rei. Esses eram gente temível e temida, respeitável e respeitada, formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária que envolvia todo o Rio de Janeiro no tempo em que a demanda era entre nós um elemento de vida. O extremo oposto eram os desembargadores. Então, o meirinho era um advogado, né, popular, legal? Um rábula. Ora, os extremos se tocam e estes, tocando-se, fechavam o círculo dentro do qual se passavam os terríveis combates das citações, provarás, razões principais e finais, e todos esses trejeitos judiciais que se chamava o processo. Daí sua influência moral, a influência moral dos meirinhos. Mas tinham ainda outra influência, que é justamente a que falta aos de hoje. Era a influência que derivava de suas condições físicas. Os meirinhos de hoje são homens como quaisquer outros, nada têm de imponentes, nem no seu semblante, nem no seu trajar. Confundem-se com qualquer procurador, escrevente de cartório ou contínuo de repartição. Os meirinhos desse belo tempo, não se confundiam com ninguém. Eram originais, eram tipos, nos seus semblantes transluziam certo ar de majestade forense, seus olhares calculados e sagazes significavam chicana. Uma enganação qualquer. Trajavam sisuda casaca preta, calção e meias da mesma cor, sapato afivelado, ao lado esquerdo aristocrático espadim, uma pequena espada, e na ilharga direita penduravam um círculo branco, cuja significação ignoramos, e coroavam tudo isso por um grave chapéu armado. Colocado sob a importância vantajosa dessas condições, o meirinho usava e abusava de sua posição. Era terrível quando, ao voltar uma esquina ou sair de manhã de sua casa, o cidadão esbarrava com uma daquelas solenes figuras que, desdobrando junto dele uma folha de papel, começava a lê-la em tom confidencial. Por mais que se fizesse, não havia remédio em tais circunstâncias, se não deixar escapar dos lábios o terrível "dou-me por citado". Dou-me por citado. Ninguém sabe que significação fatalíssima e cruel tinham estas poucas palavras. Era uma sentença de peregrinação eterna que se pronunciava contra si mesmo. Queriam dizer que se começava uma longa e afadigosa viagem, cujo término bem distante era a caixa da relação e durante a qual se tinha de pagar importe de passagem e um sem número de pontos. Ele está falando dos pequenos advogados, dos rábulas que havia na época. Olha lá, ó. Um outro trechinho aqui, ó. Entre os termos que formavam, mais adiante, gente, estou mais para cá um pouquinho, quer ver, ó? Pegar aqui uma caneta. Entre os termos que formavam essa equação meirinhal pregada na esquina, havia uma quantidade constante. Era o Leonardo Pataca. Chamavam assim a uma rotunda e gordíssima personagem de cabelos brancos e carão avermelhado, que era o decano da corporação, o mais antigo dos meirinhos que viviam nesse tempo. A velhice tinha-o tornado moleirão e pachorrento, Com sua vagareza, atrasava o negócio das partes. Não o procuravam, e por isso jamais saía da esquina. Passava ali os dias sentado na sua cadeira, com as pernas estendidas e o queixo apoiado sobre uma grossa bengala que, depois dos 50, era a sua infalível companhia. Do hábito que tinha de queixar-se a todo instante de que só pagassem por sua citação a módica quantia de R$320, lhe viera o apelido que juntavam ao seu nome, Leonardo Pataca. Esse vai ser o pai do Leonardinho, que é o pícaro, que é o anti-herói, que é o nosso, entre aspas, vagabundo, personagem central dessa narrativa. Ele tanto não é um herói, gente, que ele é colocado no romance como fruto de uma pisadela e de um beliscão. Fruto de uma pisadela e de um beliscão. O Leonardinho, certo? Esse romance, de alguma forma, se coloca como diferente dentro do romantismo brasileiro, tá certo? Não só pelo desfoco do tempo, voltando ao tempo do rei, né? Falando de um Rio de Janeiro já passado,
como também pela criação de um personagem central que não é heróico, é um anti-herói, um pícaro, um picareta, que vive de pequenos favores e de pequenas artimanhas, de pequenos truques diários, tá certo? Vamos lá, ó. Um outro autor do romantismo, Visconde d'Estragnoles de Tonnet, escreveu Inocência, romance pretensamente regionalista, mas que deixa perpassar uma grande distância estética artística entre o escritor de cultura urbana e letrada e a paisagem e vida agrestes que deseja retratar em sua obra. Ele era uma figura urbana, com hábitos aristocráticos, o Visconde, e pretendeu escrever um romance regionalista, obviamente situado numa região interiorana do Brasil, no interior de Minas Gerais. Vai haver um descompasso entre a urbanidade do autor e o pretenso regionalismo dessa obra. O que se faz ver, sobretudo na linguagem interiorana, que ele não consegue, por mais que tente, reproduzir em sua obra. Tá legal? Aí, ó, segue um trechinho curtinho para a gente dar uma olhada. Começa com uma citação, esse é um capítulo lá da frente, né? Começa com uma citação do Ovídio, né? Do Ovídio, poeta latino, e depois vem o capítulo, ó. Quando Cirino é um médico que chega nessa fazenda, tá certo? Quando Cirino entrou no quarto de Inocência, isso virou filme. Quem faz esse personagem é o Edson Celulari, e quem faz a moça, a heroína, a Inocência, que se apaixona pelo médico e esse amor vai ser proibido pelo pai dela, é um enredinho fácil também, né, que também envolve um caso amoroso. Quem faz a Inocência é a Fernanda Torres, bem jovenzinha, ela que faz a personagem Inocência no filme nacional, não me lembro qual diretor, não tenho certeza. Quando Cirino entrou no quarto de Inocência, já estava ela acordada. Sentara-se o pai à cabeceira da cama, a cujos pés se acocorara Tico, o anão, sobre uma grande pele de onça. Personagem. Então, perguntou o médico, tomando o pulso à mimosa doente, como se sente? Melhor, respondeu ela. Suou bastante, ensopei 3 camisolas. Muito bem, agora a senhora está com a pele fresquinha, que mete gosto. Isto de sezões, febres, não é nada, se a gente acode a tempo e o sangue não tem maus humores. Mas quando tomam conta do tempo, nem o demo com ela pode. Que é do café? Pediu ele em seguida a Pereira. Já vem já. Homem, vou eu mesmo buscá-lo lá à cozinha. A Maria Conga está ficando uma verdadeira lesma. É outra personagem, né? uma espécie de escrava alforriada. Venha para aqui e espere-me um nadinha. Levantando-se então da cadeira, indicou-a a Cirino, a quem fez sentar antes de sair. Ficou este, pois, ao lado da menina, e como sobre o lindo rosto batesse de chapa a luz colocada numa prateleira da parede, pôs-se a contemplá-la com enleio e vagar, ao passo que da sua parte o anão lhe deitava olhares inquietos e algo sombrios. O anão percebeu que havia um certo envolvimento entre o médico e sua paciente, Pousar Inocência a cabeça no travesseiro e, para ocultar a perturbação de se ver tão de perto observada, fingia dormir. Pelo menos tinha as grandes pálpebras cerradas e o rosto sereno, mas arfava-lhe apressado o peito, a respiração ofegava. Isso já é paixão, gente. E de vez em quando, fugaz rubor, um enrubescimento, lhe tingia as faces descoradas. Esse romance, como eu disse, vai tratar dessa paixão proibida, né, sobretudo proibida pelo pai da Inocência, entre o médico Cirino, um forasteiro que chega à fazenda e é acolhido exatamente no momento em que a moça está febril e doente e fraca, né, já meio desfalecendo, e a sua chegada, de alguma forma, a faz reviver e inaugura essa paixão proibida entre os dois personagens.